Vamos lá, dia 7 de julho, começar o Minuto do Musa aqui. Quarta-feira, o dia mais importante que a gente estava esperando da semana, porque tem a ata do Federal Reserve, que ele vai se posicionar. Vai começar a diminuir os 120 bilhões de compras mensais que o Banco Central americano vem fazendo de ativos, ou vai manter? A minha opinião é que nada mudará por um bom tempo ainda, manterão os juros entre 0 e 0,25 e eles acreditam que essa inflação é temporária, assim como eu também acredito que logo ela arrefece um pouco e que o Banco Central americano ele tem sim alguns ônus em aumentar os juros, como o aumento da dívida deles também, que já está super grande, mas enfim, é uma discussão em que o Banco Central americano está encurralado. Ele diminui esse montante de compra para segurar um pouco a inflação, ou ele continua comprando e isso pode trazer consequências mais lá na frente. O que a gente vem falando é a dúvida disso, mas eu acredito e ainda acho que eles vão manter inalterado por um bom tempo. Na zona do euro, as ações subindo entre 0,4 e 0,6 agora, com a elevação da projeção do PIB de 4,3 para 4,8, quando eu falo PIB aqui é da zona do euro como um todo, e a China também subiu 1% hoje com as autoridades falando que vão aumentar a supervisão de empresas chinesas listadas no exterior. Isso veio dias depois do governo de Pequim lançar uma investigação de cibersegurança na Didi Global, que é uma empresa negociada na bolsa nos Estados Unidos, tá? Bom, tá essa discussão de cibersegurança já há alguns dias, então a China falou agora que vai aumentar essa supervisão nas empresas chinesas listadas fora da China, tá? Bom, e a falha ontem na negociação da OPEP, o cartel que tem os 23 países maiores exportadores e produtores de petróleo, eles não chegaram num acordo sobre quantos barris de petróleo por dia eles vão efetivamente produzir e colocar no mundo. O receio ontem com a queda do petróleo era que eles pudessem inundar o mundo de petróleos e obviamente o preço cairia, mas hoje o petróleo agora subindo mais de 1%, é natural nessas discussões, sempre foi assim, que eles não cheguem a um acordo num primeiro momento, e isso vai e volta, essas negociações, essas discussões, e aí depois de um tempo, normalmente isso acaba se estabilizando. Vamos ver como vai ser a finalização disso, mas até o momento, zero acordo entre os países da OPEP, tá? E ontem aqui no Brasil a gente teve um dia mais tenso, o Ibovespa caiu quase 1,5%, o dólar subiu para 5,20, zerou as perdas no ano de 2021. Para quem me acompanha aqui, eu venho falando do amplo espaço de valorização do real. Claro que isso não acontecerá em uma tacada só, será entre movimentos de altas e baixas, até por conta da instabilidade que a gente está vivendo no exterior, internamente. Então nunca é de uma vez só, será com volatilidade, mas eu acho que o real tem um amplo espaço de valorização até 2022, 2023 e bato nessa tecla, tá? E ainda tem as discussões da reforma tributária, que para quem acompanhou toda a reforma da Previdência, é normal que tenhamos volatilidade, desacordos, acordo, negociação, mas isso está caminhando dia a dia. E ontem o gás natural teve o preço reajustado em 7% pela Petrobras nas vendas às distribuidoras, tá? É referente aos meses de abril, maio e junho. Bom, nesse período o petróleo subiu 13%, mas o real valorizou 4% frente ao dólar. Então dá mais ou menos um ajuste de 7% para se equiparar com os preços internacionais. Quando a Petrobras subiu nessa semana agora, a gasolina também, como eu mencionei aqui, aí ela estava defasada em 18% frente ao preço internacional mais ou menos. Então precisa ter um equilíbrio junto para manter a paridade de preço aí, para não ter até prejuízo como já foi em anos passados, tá? E o procurador da República, Augusto Aras, ele se posicionou contra a privatização dos Correios, veja bem. E ele encaminhou para quem essa manifestação? Ao STF, mais uma vez, que se envolve aqui em tudo. Eu não quero entrar em lado político, eu entro em lado econômico. Mais uma vez aqui é o Estado gastando e gastando mal, de uma maneira que ele não precisaria entregar cartas. Quem pode fazer isso é muito bem empresas de iniciativa privada, e diminuir aos poucos o gasto do Estado, o gasto público como um todo, e que isso se torne de uma maneira muito mais eficiente, voltado para algo que a população sinta de uma maneira muito mais vantajosa no seu dia a dia. Mas claro, a quem interessa esse Estado grande, inchado, gastando mal? A eles mesmos que pertencem à burocracia, sempre eles. Mas aos poucos a gente vê, até mesmo durante o Covid, que a gente está vencendo isso e conseguindo privatizar uma série de coisas, como a Liquigás, como a Eletrobras, enfim, e a gente vai conseguir superar isso e diminuir ao longo do tempo esse Estado inchado e ineficiente. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.